Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, trabalho como coach de CSGO. Nesse vídeo eu vou mostrar como o Cacerato defende o bomb site B da Mirage. Ele que é um dos melhores jogadores do mundo nessa posição. Então vou abordar diversos aspectos do game dele, desde anti-rush até posicionamento de meio de round, como responder algumas situações. Enfim, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Ele usa muito essa molotov anti-rush. Ela que é uma molotov um pouco diferente daquela molotov que cai aqui mais recuada. Ele joga ela bem avançada lá na frente para manter os TRs bem recuados. Combinado então com essa smoke do Yuri, isso vira um anti-rush bem forte. Estou mostrando aqui certinho as bombas. Um jogador que seria, digamos, o do L, faz essa smoke avançada. Logo na sequência, o jogador, que seria o da B, chega fazendo essa molotov. Então o Pixel se encostando aqui, jogando lá na frente. Ela fica desse jeito. Tira completamente a possibilidade do jogador de chegar acelerando e sem fazer barulho, surpreendendo, porque vai queimar muito se ele for passar. E junto com essa flash também ele vai acabar ficando cego. E isso vai atrapalhar muito a passagem ali pra frente. Bom, continuando nesse round, a gente percebe que o Yuri fica por um tempo aqui ainda na B com ele, segurando essa molotov caso fosse alguma explosão dos TRs. O motivo disso é porque os jogadores do meio estão pegando muita informação, fazendo uma jogada avançada por lá, então não tem necessidade do Yuri ajudar no L. Só depois de um tempo que ele acaba indo pra lá, e enquanto isso o Cacerato fica fazendo o clássico pulo ali na B, o pulo roubado para pegar informação, e percebendo ali uma certa ausência de jogadores, que é muito comum essa região do mapa ficar mais calma, ele faz alguns avanços esporádicos. Nesse próximo round a gente percebe que ele já não está mais com o Yuri aqui na B, então o anti-rush é um pouco diferente, ele faz uma molotov funda, mas não tanto igual a outra, e fica pulando aqui para pegar informação, pronto para responder caso haja algum contato, ele trava um pouco mais com a smoke. Isso é interessante porque nesse round em específico, com a leitura de jogo aí do time dele, da Fúria, ele faz o solo bem enquanto o time está posicionado em um 4A para responder algum rush, alguma coisa assim, abrindo essa possibilidade para variar o setup no meio do jogo. Nesse próximo round, mais uma vez, ele vem sozinho aqui pro bomb B, sem o Yuri que está fazendo um setup forte com os players da A e no meio. Então ele faz as bombas muito parecidas com o do round passado, volta para fazer o pulo e travar também com a smoke lá na frente. E agora ele aproveita dessa ausência de barulho, dessa falta de presença dos TRs no bomb B para fazer um avanço. Como eu disse, essa é uma região que permite esse avanço. E por muito pouco não consegue pegar um frag em cima do C4. E com um reposicionamento muito bom, utilizando posições como Forest, fundo do bomb ali, sombra, que ele gosta muito de usar. Consegue muito impacto nesse round. Mais um anti-rush bem forte aqui na B. Dessa vez sem aquela smoke avançada do Yuri fazendo lá da base, que vai fazer essa smoke ao Cacerato. Smoke molotov avançado. É bem interessante porque a gente vai ver que fica um espaço curto ali para o jogador TR jogar com essas duas molotovs. Bem simples a molotov do Yuri. Então, para mostrar aqui como fica essa combinação. Mesmo pixel. Dá bastante para jogar smoke. Lá na frente, um pouco menos para jogar molotov. E aí então a gente vai ficar com o tapete desse jeito. Sobra um espaço bem curto para o TR se esconder. Novamente, então depois de fazer esse anti-rush, o Cacerato volta para fazer aquele pulinho para pegar a informação. E aí, depois de spotar um jogador, ele consegue jogar junto com o Yuri. Lembrando que isso é possibilitado por um setup bem avançado lá no meio. E aí os dois da B usam utilitários como essa flash do Yuri para o Cacerato voltar a fazer o pulo e redominar essa posição, seja com informação ou seja até com a presença lá na frente. Mais um round interessante que os dois jogadores da B vão fazer o anti-rush bem forte com as molotovs e tal. E dessa vez a possibilidade que vai abrir é para o Yuri chegar ajudando rápido no meio. Então, se precisar, ele já está pronto para servir de suporte e ajudar o Art a sair vivo dessa situação, que ele está bem avançado ali precisando. Então o Yuri já deixou o Cacerato bem seguro ali na B. Com isso deu tempo dele se reposicionar, pegar uma posição forte para jogar solo. E aí deixa essa liberdade para o Yuri jogar lá no meio. Então o Cacerato está bem posicionado, está com uma posição forte para ganhar o X1 do jogador lá na B. Situação idêntica ao round apresentado anteriormente. Um anti-rush forte dos dois, liberando o Yuri para fazer a presença lá no meio. Agora mais ativamente, dando para ver ali o impacto que ele tem no jogo. Então enquanto a B ainda está esmocada, está bem travada lá, ainda bem segura, ele consegue posicionar
bem forte no meio e travando alguns jogadores ali saindo do rato. Mais uma vez o anti-rush, dessa vez com destaque ao jogador que tenta se esconder ali no meio das molotovs, mas acaba tomando uma HE porque, como eu disse, o espaço é bem curto. A gente vê na tela ali, até consegue uma brecha, mas o Cacerato sempre usa uma HE ou uma flash para tirar esse jogador. Dessa vez tirou com a HE. Um outro ponto importante para a gente observar nesse round é como o Cacerato respeita a presença desse jogador e não volta para jogar agressivo, não vai fazer pull. Então ele usa posições bem recuadas sabendo que esse jogador está lá. Aqui para mostrar um pouco mais da dinâmica, do andamento de um round jogando ali na B, como eu já disse algumas vezes, não é estranho ficar muito quieto, é bem comum disso acontecer, ficar muito quieto, ficar parado, parece que não tem ninguém, e muitas vezes não tem. A gente vê nesse round aqui que o Cacerato pega um pouco de informação, já percebe que é uma presença muito forte dos TRs no outro lado do mapa, eles até conseguiram o frag, e decide se posicionar agressivamente aqui. Talvez fazendo essa mesma jogada você tenha mais sorte que o Cacerato nessa posição. Esse round é bacana pra gente observar como esse jogador reage à presença de algum TR na B. A gente vê que vai um TR lá apagar aquelas molotov com a smoke ali na frente. E ele já toma cuidado, já se posiciona numa região mais segura, não volta lá pra frente, como eu já tinha mencionado no round anterior. Ele respeita essa presença. E é interessante de perceber como a comunicação funciona bem. A gente vê o Yuri aqui tomando cuidado de não abrir lá pra frente do tapete, porque pode ter alguém cravado, então ele usa essa parede pra se esconder. Até quando ele vai passar ali pro meio, ele passa pulando pra não dar esse frag grátis. E com muita consciência, usando posições de segurança, que ele tem confiança de jogar ali, que ele sabe que ele tem muita chance de ganhar o X1 na B. O Cacerato pega a informação de que aquela pressão na verdade era um fake. E também com informações fornecidas pelo time, ele decide avançar na B. Traz de volta um round que estava 2x3, coloca no 2x2, com bastante chance do time dele ganhar. Nesse round a gente percebe alguns fundamentos muito importantes. Aqui, o primeiro deles é ver que ele está o único jogador do time com bomba e usando uma arminha em vez de comprar uma coach ou uma AUG com colete. Então o Yuri não tem muita bomba para fazer aquele anti-rush forte, mas ele usa o que ele tem para conseguir o primeiro frag, ficar vivo por bastante tempo, meio escondido. Por uma infelicidade ele não consegue o segundo frag. E aqui da tela do Yuri a gente vê como é importante ter esse bait do Cacerato, então ele consegue um frag no jogador de lado. Os outros jogadores ainda continuam muito preocupados com ele, ele está numa posição, nem é a melhor das posições para trocar tiro, mas como teve esse bait do Cacerato, fica muito melhor para ele. E se precisar ficar pulando até os 30 segundos de round, não tem problema. Aqui a gente vai ver um exemplo perfeito de reposicionamento do Cacerato, ele é um jogador muito disciplinado. Então o reposicionamento dele nesse round foi idêntico ao do round que foi mostrado anteriormente. Então ele vem para aquela mesma posição, consegue um frag no jogador ali de cima e o tempo que ele fica vivo é muito valioso por vários fatores. Tá com pouco tempo de round e tal. E a gente vê que por muito pouco ele não deixa o Yuri com uma chance clara de matar um jogador de lado. E também pelo radar ali a gente já vê o back chegando e é quase impossível deles perderem esse round. Mais um round que a informação do jogador lá do meio de que tá quieto, de que tá muito calmo, libera o Yuri para fazer um forte B com o Cacerato em 2. Então eles usam um posicionamento muito forte, um cruzado muito forte, que bem característico da Fúria na verdade. Se você já viu algum jogo deles, já viu alguém ali naquela posição que o Yuri vai estar. E é um cruzado que, como o Cacerato tá de SG, ele consegue esses tiros de longa distância contra a pistola e funciona perfeitamente. Mais um round com presença do TR ali na B. Nesse round em específico, o Fúria está fazendo um setup com 3 jogadores perto da B, com um deles indo pro L, então isso permite com que o Yuri fique bem perto do Cacerato para fazer alguma jogada mais agressiva, alguma coisa mais responsiva para essa batida do TR. E percebendo essa brecha na smoke, o Yuri consegue se posicionar muito bem, trazer esse frag do cara que estava indo lá atrapalhar eles. Percebendo que era só um, seja pelo som, seja pela informação do time do outro lado do mapa, o Cacerato consegue avançar e garantir uma boa parte do mapa para ele. Muitas vezes as jogadas de avanço aqui da B são jogadas de respostas a uma desvantagem ou a uma pressão muito forte da parte do mapa. Nesse round aqui, eles estão em desvantagem e também está tendo uma batida muito forte no meio. Então ele usa essa brecha deixada no mapa para se posicionar naquela posição que já mostrou no vídeo anteriormente. E ele consegue esse frag muito bom para cima do Golden. Aí é uma falha do Fnatic de estar com os jogadores passados lá atrás, mas enfim. Na realidade do Cacerato estava bem posicionado e conseguiu frag, um AK, muita informação e espaço no mapa.
Mostrando agora algumas opções de jogada para fazer com a Alp. Então nesse primeiro round tem uma flash do Yuri no tempo perfeito para ele abrir e cravar ali, ganhar um pixel que é muito forte com a Alp. Nesse segundo exemplo tem um pé que é muito interessante, acredito que essa seja a forma mais rápida de subir na B, tanto que surpreende o TR ali aparecendo, que é com o pé onde o jogador não precisa agachar para o segundo subir. Mais um exemplo de que a formação do meio libera um jogador para B, e isso é muito importante. Então ele faz um anti-rush sem ser aquele dos mais fortes, com as duas molotovs e tal, ou com a smoke e a molotov. Fica pegando informação, travando com a flash, com pulos. E nessa hora que o Yuri consegue recuar, eles ficam no setup praticamente perfeito para defender qualquer tipo de rush. Então a gente vê o reposicionamento do Cacerato, que é muito bom, como a gente já comentou aqui no vídeo. O Yuri não precisa se preocupar com o L, porque o jogador da liga está garantindo que não vai passar L. E ele fica segurando essa molotov, que é perfeita, não dá tempo do TR fazer nada. O primeiro passa, cai todo desengonçado, ele consegue o primeiro frag. E ali os TR já estão travados. O Cacerato já ficou vivo muito tempo, se reposicionou perfeitamente. Isso é muito, muito bom. A vida do Yuri fica muito mais fácil e a do TR cada vez mais difícil nessa situação. Para fechar, mais um round que eles conseguem segurar a B sem ter tanta coisa, sem ter aquele conjunto de molotov para fazer um anti-rush perfeito. Então eles seguram inicialmente com uma flash do Cacerato para parar algum avanço inicial. Depois ele tem mais uma flash porque eles têm algum indício de barulho, alguma coisa assim de quad de gente. O Cacerato usa a smoke dele. E aqui eles já estão partindo para aquele cruzado que é muito forte deles. Claro que ajuda quando está com a mira tão em dia quanto o menino está aqui. Mas esse reposicionamento, tanto dele quanto do Yuri, os reposicionamentos são perfeitos. Todos os tiros encaixaram também, isso ajuda muito. Mas a gente vai ver aqui como foi a resposta do Yuri para essa ação dos TRs. Ele também não tem muito o que fazer. Ele até fica segurando a bomba aqui, igual ele estava segurando a molotov no round anterior. Ele tenta fazer o que dá, já fica esperto com barulho, já fica esperto com alguma estourada. Ele joga uma smoke como se fosse uma molotov para travar, para atrapalhar os TRs. E o reposicionamento dele, não tem nem o que falar, é muito, muito bom. A gente vai perceber como atrapalha os TRs o fato desses dois estarem vivos. Olha como cai, esse terceiro cara cai totalmente moscando. E crédito aqui não pode ser tirado do Art também, que fez uma jogada bem agressiva no meio, se garantiu muito, podendo falar pro Yuri que não ia passar ninguém no L, que ele podia focar na B. Também de certa forma ouvindo e com olhos também espertos ali pra garantir que não vai passar ninguém pro L. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até o final do vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, com seu parceiro de bomba, com o pessoal do seu time, com aquele seu amigo que te irrita jogando MM, jogando um plug junto com você. E deixando aí algumas bombas que todo mundo já sabe, mas vai que alguém tenha esquecido. Então elas aparecem no vídeo aí. Fica aí pra todo mundo lembrar. Valeu, galera, até o próximo vídeo.